Olá pessoal, hoje quero mostrar para vocês uma impugnação que a gente fez de um edital. O edital era referente a estruturas de locação do som, palco, iluminação, assim como vocês podem ver aqui na descrição dos lotes. Eram 3 lotes, o primeiro lote eram tendas 5x5, 10x10. O segundo lote era locação de gerador, locação de palco, locação de som e iluminação e locação de tablado, deck de madeira. E o terceiro lote era a locação de banheiros químicos. Então era 3 lotes. E o que levou a gente a impugnar o edital? A qualificação técnica. Então aqui na letra C falava o seguinte: certificado de registro no CREA ou CAL, pessoa jurídica com indicação do responsável técnico, engenheiro eletricista para os itens 1 e 3 do lote 2 e engenheiro civil ou arquiteto para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 do lote 1 e o item 2 e 4 do lote 2 e para o item 1 do lote 3, vinculado à empresa em vigência, detentor de atestado e assim por diante. Então o que acontece? A empresa entendeu que para ela participar dessa licitação, e ela queria participar do lote 2, ela precisaria ter um engenheiro eletricista responsável para o item 1 e 3 e para o item 2 e 4 um engenheiro civil ou um arquiteto. Aqui, ó. Esse era o lote 2, palco, iluminação e gerador. Então, o que acontece? Para o item 1, que era gerador, e para o item 3, que era a locação do sistema de som e iluminação, precisava um engenheiro eletricista. Para o item 4 e o item 1 e o item 2, precisava de um engenheiro civil ou um arquiteto. Então dava-se a entender que a empresa precisaria de 2 responsáveis técnicos. E aí que entrou a questão de impugnar o edital. Por quê? Primeiro, locação de palco e locação de deck de madeira é estrutura, que significa que o lote 1 também é estrutura, é locação de tenda. Essas duas coisas deveriam estar no lote 1. Aí começa o problema. O gerador e a iluminação precisava de um engenheiro eletricista e o arquiteto e o engenheiro civil, eles têm responsabilidade para assinar sobre energia de baixa tensão, e isso seria uma energia de baixa tensão. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou a impugnação. Aqui está a impugnação. Eu vou mostrar, aqui já está a segunda página, mas depois eu mostro para vocês a primeira página também. No entendimento do lote 2, seria necessário 2 responsáveis em áreas distintas, dificultando a ampla concorrência, pois o engenheiro elétrico não pode responder por estruturas. Os itens do lote 1 e os itens 2 e 4 do lote 2 se referem ao mesmo tipo de serviço, ou seja, mesmo KENAI, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Por esse motivo, deveriam estar distribuídos no mesmo lote ou ainda em itens individuais, conforme a decisão do TCU. E aqui tem a decisão do TCU sobre isso, que fala sobre lote e item. Seguindo, fala do responsável técnico. Aqui tem algumas atribuições do arquiteto, que é o que está vinculado a essa empresa. E aqui, conforme a lei citada acima, nada impede que o arquiteto também seja responsável técnico do item 1 e 3, que é a sonorização, o gerador do referido edital, por se tratar de baixa tensão. E aqui a primeira página, foram 3 páginas escritas para impugnar esse edital. Tem algumas leis, citando alguns trechos de algumas leis, alguns decretos. E assim, impugnar o edital não é uma coisa de outro mundo. O que você vai fazer? Eu quero impugnar o edital, por exemplo, esse aqui que era de estruturas e tal, alguma coisa não bateu. Procura lá na internet alguma coisa relacionada a esse assunto, sabe? Impugnações que já aconteceram, para você começar
a ver se o que você está pensando faz sentido mesmo. E lá você vai encontrar nas impugnações mesmo que já foram feitas, trechos de leis e decretos e decisões, aonde você pode se basear para fazer a sua, porque se está na lei, o que você vai fazer? Vai lá, pesquisa realmente aquela lei, se fala sobre isso, se realmente isso é o que você está procurando, para que você possa se basear e fazer a sua impugnação. E aqui quero mostrar para vocês a resposta a essa impugnação, onde eles falam que eles analisaram e que eles realmente prezam pelo princípio da ampla concorrência e assim por diante. Ao fim, portanto, ante o exposto, recebo o recurso administrativo para, no mérito, deferi-lo com observância nos princípios basilares da competitividade e da economicidade, devendo o procedimento licitatório ter seu prosseguimento e sua consequente retificação. O que acontece? Como eu mencionei os lotes, principalmente a questão dos lotes, né? Eles estarem ali, o lote 2, sonorização junto com estrutura, isso estava tirando a concorrência, né? A ampla concorrência, porque a pessoa que fosse pegar ali, ela teria que ter 2 responsáveis técnicos. Então, o princípio da impugnação desse edital foi a primeira coisa foi que a sonorização e o gerador estavam junto com a locação de palco e a locação de deck de madeira. Se fosse apenas esse lote aqui, não tivesse o lote 1, talvez a gente nem entraria nesse mérito de desmembrar o lote. Não, porque tem mais ou menos uma coisa a ver com a outra, né? Um palco, sonorização para um evento e tal. Mas a questão é que o lote 1 se tratava de estruturas. Então, esse palco e esse deck deveriam estar junto aqui, porque basicamente é a mesma estrutura, né? E a sonorização e o gerador separado, porque trata de questão elétrica, né? Então, esse foi a primeira coisa que levou a impugnar esse edital. E a segunda questão foi o gerador e a sonorização não poder ser um arquiteto ou um engenheiro civil responsável aqui por esses 2 itens. Não é isso aqui, não é algo estrondoso que vai precisar mexer na alta tensão, essas coisas. Isso não vai acontecer. E se realmente fosse alta tensão, aí já mudaria, realmente precisaria de outro responsável. Seguindo, aqui está a retificação do edital. Então, o que eles mudaram? Onde se lê qualificação técnica, foi aquilo que eu li, que os lotes estavam, a sonorização estava junto com a estrutura. Também, para efeito de seleção, será considerado o menor preço por lote. Leia-se. O que mudou? Certidão de registro pessoa jurídica junto à entidade profissional competente, CREA ou CAL, ou outro, juntamente com a comprovação de que possui na data da licitação profissional de nível técnico ou superior reconhecido por essas entidades, detentos de atestados ou certidões de responsabilidade técnica devidamente registrada para os itens que assim o queiram. Então, eles acataram a impugnação e mudaram. Aqui pediam um engenheiro eletricista, já não está mais demonstrando isso. Então, quer dizer que o arquiteto ou o engenheiro civil vai responder também pela sonorização e gerador por ser baixa tensão. Seguindo, para efeito de seleção, será considerado o menor preço por item. O que eles fizeram? Desmembraram os lotes. Não vai ser mais por lote, vai ser por item. Significa que se você quiser ir lá participar apenas de um item, você pode. Quiser participar de todos, você pode. Eles não estão mais vinculados, porque a dificuldade era essa. A estrutura estava vinculada à sonorização e as 2 coisas pediam 2 responsáveis técnicos. Isso dificultava muita concorrência. Então, esse foi
o que levou à impugnação do edital. Se você realmente vê que alguma coisa não está fechando, que o edital tem alguma coisa que não bate, que você acha que deveria ser diferente, faça uma impugnação. Não é sempre que vai ser acatada, não é sempre que você estará certo. Isso não quer dizer que sempre você estará certo. Mas se você não tem certeza que aquilo é correto, faça uma impugnação. Se tem alguma lei que diz ao contrário do que você está pensando, eles vão te responder e dizer para você o porquê que eles fizeram daquele jeito. Então é isso, até a próxima.